Paz e fogo, irmãos. Uma boa tarde. Que Deus abençoe a quem está conosco aqui online, né? Vamos começar aí a nossa transmissão de hoje, irmãos. É com grande alegria que hoje, irmãos, nós somos inspirados assim num assunto que eu sempre gostei de olhar, de ser informado, né? Mas é aquela coisa, né? A gente gosta de ter as informações para saber o que fala, né? Caso a gente seja perguntado. Não é um assunto que eu me aprofundei tanto assim, né? A gente foi se aprofundando na medida em que foi sendo necessário. E hoje, mais do que nunca, parece, né, ao que a gente tem visto, né, por aí, em alguns lugares, por parte de algumas pessoas, a gente percebe que tem se tornado extremamente necessário nós olharmos para esse tema de hoje, né, para essa inspiração que Deus moveu meu coração para agora. Inclusive a inspiração saiu agora à tarde, né? Eu estava até pensando em nem fazer a transmissão hoje, né, até para preparar um conteúdo melhor, né? Mas aí de repente me veio rezando o meu rosário, e aí de repente veio uma inspiração do Espírito Santo para falar sobre isso, diante de uma palavra que me veio aos olhos, né? E hoje, mais uma vez, Deus então pode ser soberano na sua vida, como está sendo na minha, como eu tenho procurado mantê-lo como soberano da minha vida. É uma luta todo dia, mas Deus é maior, Deus é fiel, ok? Então, irmãos, antes de nós iniciarmos, compartilhe seu vídeo, compartilhe esse vídeo se você acha que alguém precise saber de como Deus nos enxerga, qual a imagem que Deus tem de nós, qual a imagem nossa que nós temos de nós mesmos, né? Então, caso você queira aí me ajudar na evangelização, então compartilhe seu vídeo, abra suas salas de vídeo aqui pelo Facebook, e aí depois, quando vier lá no YouTube, nós vamos replicar, depois daqui nós vamos replicar lá no YouTube. E aí você, se não se inscreveu no canal do YouTube, se inscreva no canal do YouTube, dê o seu like nos vídeos, tem muito conteúdo lá, tem mais de 100 pregações lá, fora as minhas, tem uma playlist que é só de pregação de outros pregadores, né, pregadores que eu aprecio, que eu gosto muito, né? Tem testemunhos, inclusive, tem um testemunho de um ex-satanista, né, que eu coloquei na playlist há pouco tempo. Boa tarde, Valdir, Deus abençoe, boa transmissão para nós. Inclusive, irmão, se você puder confirmar se o áudio está bom, você me ajuda, tá bom? Então vai confirmando aí o áudio, se o áudio está bom. Então lá no canal do YouTube, irmãos, você pode ter acesso a vários conteúdos lá, né? Então dá um like lá naqueles conteúdos que você acha que são os melhores, são os melhores lá na sua opinião, que te ajudaram. Testemunha nos comentários, caso Deus tenha alcançado seu coração através de alguma pregação que está lá. Então, né, testemunho, dê o seu testemunho lá, né? Lá no canal. Nós só não aceitamos comentários agressivos, comentários que não fazem parte ali do vídeo em questão. Então, qualquer comentário que fuja às regras ali da comunidade, a gente exclui. Então, sem conversa, sem prévia, sem aviso, é excluído. O intuito ali é fazer com que as pessoas cresçam e não que saiam críticas avassaladoras ou críticas que geram combate. Não. Aqui no canal e aqui no Facebook também, não estamos aqui para isso, né? A gente já tem o combate espiritual pessoal a ser combatido. Então, aqui não é lugar para isso. Né? Quiser partilhar, quiser trocar ideias, esclarecer alguma coisa que ficou meio na dúvida, a gente conversa no particular. Nos comentários não é lugar desse tipo de conversa, tá bom? Então vai lá no canal, você ajuda a gente na evangelização, ajuda a manter o canal e ajuda a manter esse miserável pregador que vos fala. Obrigado, Valdir, pelo retorno. Louvado seja Deus por tua vida, irmão. Muito obrigado. Então, irmãos, vamos lá. Hoje, pensando aí agora à tarde, né? Vamos entrar em oração para a gente fazer, porque com Deus a gente não pode esculhambar, né? Com Deus a gente tem que caprichar sempre. E não existe nada que nós possamos fazer para Deus se não for em oração. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor,
dos nossos inimigos espirituais e carnais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a cruz de Cristo se deite sobre mim, quem nela morreu responda por mim. Sangue justo caia sobre mim, os meus inimigos fujam de mim. Por tua proteção, a Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine para sempre. Amém. São Gabriel Arcanjo, rogai por nós. Boa tarde, André, meu primo lá de Botucatu. Deus abençoe você. Então, irmãos, hoje, né, agora à tarde, né, vamos falar como surgiu aqui essa inspiração, né, para que todos entendam aí que não saiu do nada, né, que não foi aquele negócio de unidunité salamé minguê, não foi nada disso. Eu sempre, quando é dia de transmissão, né, eu sempre fico atento à voz de Deus, né, quando é dia de transmissão, para saber o que Deus quer. Se não é nada programado, né, como é o caso das séries, que quando é uma série, então a gente já sabe a sequência qual é, então a gente já tem mais ou menos a programática na nossa cabeça. Agora, quando não é nada programado, então a gente tem que ficar atento àquilo que Deus quer, né, para saber qual é a inspiração de Deus, o que vai ajudar as pessoas, o que vai cooperar para esse crescimento espiritual das pessoas e o que não vai cooperar. Então a gente fica atento. E aí, fazendo uma leitura bíblica, né, como eu sempre costumo fazer, eu me deparo com uma passagem, né, do profeta Isaías, que eu já convido você a pegar comigo, Isaías 43, né, dos versículos de 1 a 7, a tradução que eu vou estar usando é a tradução da Bíblia do Peregrino, né, para aqueles que querem pegar a sua Bíblia, a Sagrada Escritura. E aí, fazendo essa leitura bíblica, eu descobri que nem sempre nós temos uma boa imagem de nós mesmos. E isso, com o tempo, vai nos prejudicando. Se nós ficamos com aquela menos-valia, né, de nós, que é aquela falsa humildade, eu sou o pior pecador do mundo, eu sou a pessoa mais indigna do mundo, isso é uma falsa humildade, né? Eu sou o cara mais pecador do mundo, o meu pecado é isso, aí a gente coloca um pecado maior ainda. Desgraçadamente a gente quer ser a pessoa mais desgraçada do mundo, né? Porque o pecado, ele nos vai arrancando da graça de Deus, vai nos privando cada vez mais da glória de Deus, como São Paulo diz, que nós somos privados, todos pecaram, por isso somos privados da glória de Deus. Mas não somos privados da graça, a vida da graça não nos foi privada. E essa é a maior misericórdia de Deus, foi não nos privar da graça. E nós podemos estar na graça, e para alcançar a glória eterna. Então isso para mim não tem preço. Então Deus é misericordioso de fato, né? Ele usa de misericórdia para conosco em todos os âmbitos, em todas as situações, em qualquer circunstância. O problema é que nós gostamos, o pecado é gostoso para todo mundo. O pecado nos descompromete. O pecado ele satisfaz os ímpetos da nossa carne. O pecado nos acomoda. Mas, porém, contudo, no entanto, o salário do pecado é a morte, Romanos 6:23. O pecado já nos privou da glória de Deus. Mas se nós continuamos obstinados no pecado, qual a consequência? Nós vamos ser privados da graça de Deus também, porque nós vamos nos afastando. Deus não se afasta de nós, somos nós que nos privamos de Deus a partir do pecado. Eu gosto sempre de comparar o pecado que nós carregamos com um guarda-chuva tiracolo, né? Ou aquela sombrinha, né, que as mulheres geralmente usam, que são menores, que fazem parte ali da realidade feminina, né, que combina mais com elas, né, por serem delicadas, todo aquele biricutico todo lá de desenho, enfim. Então, como que é isso, Antônio Luiz, que você compara? Bom, suponhamos que eu tenha um guarda-chuva comigo, e como nós estamos em tempos de calor, pelo menos aqui em São Paulo, um calor lascado, né, abafado demais, um solão que ninguém aguenta, o sol, ele é infinitamente maior do que um guarda-chuva, certo? Mas ele nos protege do sol, dos raios solares, pelo menos em parte, né? Vai ficar alguma parte ali, talvez, ali fora, né? Volta e meia sai alguma coisa para fora do guarda-chuva, mas de uma forma, num geral, nós estamos privando os raios do sol a chegar em nós, certo? Então, e mesmo o guarda-chuva sendo infinitamente menor do que o sol.
Da mesma forma, quando nós, por exemplo, está um temporal, uma chuva, nós pegamos o guarda-chuva, a chuva ela é imensa, bem maior do que um guarda-chuva. Porém, quando eu abro o guarda-chuva, o mesmo, como o próprio nome já diz, me guarda da chuva, ainda que de forma parcial, né? Porque os nossos pés eles ficam molhados, né? Na medida que nós vamos andando, aquela água que vai respingando vai molhando, né? A barra da calça, vai molhando o sapato, o tênis, sei lá, o chinelo, enfim, vai acabar molhando de alguma forma, alcançando o nosso pé, certo? Porém, o guarda-chuva é menor que a chuva. Do mesmo jeito, pecado. O pecado ele é infinitamente menor do que a graça de Deus, do que a presença, a divindade de Deus, a misericórdia de Deus. Porém, quando o meu guarda-chuva de pecado está aberto, o que acontece? Eu fico privado da graça de Deus de alguma forma. A luz de Deus, a graça de Deus, deixa de me penetrar de alguma forma, vai me penetrar de forma parcial, aonde eu deixar, ou aonde o meu pecado permitir que a graça me alcance. E mesmo assim, será algo condicionado ao meu querer. Porque o pecado é isso, é uma ação voluntária contrária a Deus. Mas é voluntária, o pecado ele é a obstinação consciente de uma inconsciência da realidade de Deus. Porque quando nós somos conscientes da realidade de Deus, nós evitamos o pecado. Nós começamos a dizer a palavra mágica não ao pecado. Então, muitas vezes as pessoas querem que elas sejam as maiores pecadoras ou tenham a desgraça de terem cometido os piores pecados. Eu não sei qual é a graça disso, né? Isso para mim é uma falsa humildade. Porque, irmãos, pecado por si só é pecado do mesmo jeito. Não existe grande, maior, médio. Não existe. É pecado. Ele vai me privar da glória de Deus de qualquer forma. Enfim, em função disso, as pessoas muitas vezes se acham mais sofridas, esquecidas por Deus. Tem uma imagem de si completamente equivocada. E isso vai adoecendo a pessoa com sentimentos de menos-valia, e com isso a pessoa ela se desanima de si própria, ela desiste de si mesma. É o que nós vemos aí em muitos casos de suicídio, por exemplo. A pessoa não tem esperança, ela desanima de si própria. Ela não tem uma boa imagem de si e não consegue consertar isso. Eu venho trazer para vocês hoje a autoimagem do homem curada por Deus. Afinal de contas, nós somos imagem e semelhança de Deus. E hoje eu venho te apresentar aqui que Deus nos enxerga, tem uma imagem de nós que nós não temos, e que Ele é capaz de curar essa nossa autoimagem, às vezes ferida por causa do nosso pecado, das nossas más escolhas, por causa das nossas limitações também. Mas não pode nada ser justificativa para não se deixar curar e tocar por Deus. Então eu quero convidar você a pegar sua Bíblia comigo em Isaías 43, para vermos como a palavra de Deus é capaz de nos curar na nossa autoimagem. Pega aí comigo, Isaías 43, versículo 1. E agora, assim diz o Senhor, aquele que te criou, Jacó, aquele que te formou, Israel, não temas, pois eu te redimi, eu te chamei por teu nome, tu és meu. Quando cruzares as águas, eu estarei contigo, a correnteza não te afogará. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, a chama não te abrasará. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador. Para te resgatar, entreguei o Egito, a Etiópia e Sabá em troca de ti, porque te aprecio e és valioso, e eu te amo. Entregarei homens em troca de ti, povos em troca de tua vida. Não temas, pois estou contigo. Do Oriente trarei a tua estirpe, do Ocidente eu te reunirei. Direi ao Norte, entrega-o, e ao Sul não o retenhas. Traze-me meus filhos de longe, minhas filhas dos confins da terra. Todos os que levam meu nome, os que criei para a minha glória, os que fiz e formei. Palavra do Senhor, graças a Deus. Dá aquele beijo na sua Bíblia. Eu gosto muito dessa frase de Santo Agostinho, eu faço questão de repetir
todas as minhas pregações, depois de beijar a Bíblia, quem beija a Sagrada Escritura, beija também a face de Cristo, vai nos dizer Santo Agostinho. Como eu amo essa frase, irmãos, como eu amo essa frase. Não amo mais do que a Bíblia, mas eu amo demais essa frase. Bom, vamos lá, irmãos. Bem, eu costumo dizer, o Antônio Lúcio, costumo dizer que esta passagem, esse trecho do livro do profeta Isaías, no capítulo 43, é uma declaração de amor de Deus para com o ser humano. Penso eu que não exista possibilidade de um ser humano se igualar de alguma forma ou pretender igualar o amor que Deus tem por nós. E jamais conseguirá. O próprio Catecismo da Igreja Católica vai dizer que jamais poderemos retribuir o amor de Deus na medida em que somos amados por Ele. Mas que a nossa fidelidade é a maior e melhor resposta a esse amor que Deus nos derrama, gratuitamente. Irmãos, nós não mereceríamos isso. O contexto dessa passagem do profeta Isaías vem há 780 anos, mais ou menos, antes de Cristo. Então é uma declaração de amor de Deus, assim, por aquele povo o povo de Israel. Aquele povo de Israel que vivia desconsolado das coisas. Sempre que parece que a coisa ia engrenar, o povo retrocedia em algum pecado, pisava em falso. Muitas vezes tinha uma visão errônea de Deus, como foi o caso lá com Moisés. Não, Deus tem que ser um bezerro, a gente tem que ter uma presença física de Deus aqui. E a gente sabe o que aconteceu, né? O povo acabou caindo na idolatria. Pois bem, Deus merece tudo isso? Não. Deus poderia nos dar a paga de uma forma justa para nós? Nós não resistiríamos, seríamos dizimados da face da terra. Ué, mas então por que nós estamos aqui? Porque Deus nos ama. Deus tem um amor pelo ser humano que é apaixonado demais. É um amor que beira a loucura. O amor de Deus por nós é um amor que beira o absurdo. Porque de tal forma Deus amou tanto o mundo, mas não é o mundo em si, objeto, globo terrestre. É o ser humano que habita no mundo. Deus havia preparado tudo para o ser humano. Como Deus não amaria aquela criatura? Somos a obra-prima das mãos de Deus e Deus caprichou. Em toda a sua criação, Deus não colocou a imagem e a semelhança dele a não ser no ser humano. Por quê? Porque o ser humano traz a imagem de semelhança de Deus, porque Deus quis que o ser humano se parecesse com ele. Mas se parecesse na fisionomia? Não. Não. Nos atos, filho de peixe, peixinho é, filho de amor, amorzinho é. Se nós nos dessemos conta disso, eu acredito que a sociedade nossa estaria muito melhor do que da situação que ela se encontra hoje. E veja, esse oráculo de Isaías 43 é o oráculo de salvação que apela para dois princípios: o da escolha e do porquê dessa escolha. A escolha de Deus foi um ato livre do próprio Deus para com Israel. Porém, houve um motivo. Deus amou. O amor de Deus, ele se transborda para aquele povo, se transforma para aqueles que são dele. Por isso que o intuito do diabo é nos atingir para atingir a Deus, porque atingir a Deus diretamente o diabo não pode. Mas ele quer nos atingir para atingir a Deus. Porque nos atingindo, como Deus se compadece de nós, padece com... Então, é uma forma do diabo atingir a Deus. E é claro, as consequências em nós são medonhas. E muitas vezes nós somos os mais prejudicados, porém, somos os mais inconscientes desta realidade. E aí, o que acaba acontecendo? A imagem e semelhança de Deus acaba ficando arranhada, ferida. Por exemplo, se você tem um espelho, se o espelho ele está todo arranhado, não tem como você ver a sua imagem no espelho. Quanto mais limpo for o espelho,
Então, melhor e mais nítida será a sua imagem. Se nós somos a imagem, a semelhança de Deus, no que diz respeito ao amor dele que nos penetrou, a capacidade que nós temos de amar o outro, então dentro de nós habita a beleza também de Deus. Habita a beleza de Deus. E o diabo, vendo isso, ele não admite. Então ele quer deixar com que a feiura dele manche a beleza de Deus em nós, e com isso nós vamos nos desconfigurando desta imagem e semelhança. Do mesmo jeito que um espelho arranhado não consegue refletir uma imagem de forma concisa e fiel, do mesmo jeito nós não conseguimos, por causa da nossa autoimagem manchada, nós vamos arranhando e não conseguimos refletir a imagem e semelhança de Deus em nós. E da maioria das vezes, nós acabamos por expressar aquilo que nós temos de pior. Porque a gente é ruim? Não. Fomos treinados assim. Porque nós aceitamos um treinamento que não era o treinamento de Deus, não era o treinamento da graça, era o treinamento da desgraça. E com isso nós somos poluindo a nossa autoimagem, e desgraçadamente nós gostamos daquilo que é desgraçado em nós. Lúcio, mas que palavra pesada. Irmãos, é uma realidade. Porque se o pecado começa a privar-me de permanecer na graça de Deus, eu começo a ser uma pessoa desgraçada. Uma pessoa privada da graça de Deus. Assim como já é de praxe, por causa do meu pecado original, me privar da glória de Deus, a graça me conduz a contemplar novamente a glória de Deus por causa da salvação de Jesus Cristo. Então eu não posso ficar privado disso. E com a minha autoimagem manchada, o que eu penso de mim mesmo não revela a forma como Deus me enxerga. E com isso eu vou cada vez mais manchando, poluindo a minha autoimagem, me tornando uma pessoa amarga, amargurada, angustiada, ferida e capaz de ferir ainda mais as pessoas. Por quê? Porque estou com a minha autoimagem manchada. A minha imagem e semelhança de Deus, ela está riscada, ela está comprometida, talvez opaca. Por isso tanta tristeza. Deus não é triste. Então por que eu fico triste? Porque de alguma forma ou de outra o diabo conseguiu me atingir para atingir a Deus. E aí na minha tristeza Deus se entristece comigo, porque ele se compadece comigo, ele padece com o ser humano. Bom, eu quero aqui ser um pouco mais breve na reflexão, né? A gente tenta ser um pouco mais claro e aí a gente acaba tomando muito tempo, né? Então vamos fazer o contrário. Eu vou deixar um pontinho de curiosidade para todo mundo, depois a gente se aprofunda um pouco mais nesse critério, né? Nesse mistério, né? Da imagem e semelhança de Deus. Agora vejam, irmãos, a palavra de Deus aqui em Isaías 43, ela nos traz um dado interessante. Ela começa no versículo 1 dizendo assim que Deus nos... Vamos lá, voltar lá em Isaías 43. Ele diz assim, ó: e agora diz o Senhor, aquele que te criou Jacó e te formou Israel. Como que é isso? Você se lembra da história de Jacó e Esaú? Você se lembra? Que Jacó, por causa da mãe, acaba dando um tombo em Esaú, acaba tendo a bênção genesíaca, né? A bênção de Isaac, do seu pai, que já estava cego, no leito de morte. E aí, por causa da mãe do bendito do Jacó, o Esaú vai sair para caçar, para fazer o novilho para o pai, que é o último pedido do pai antes de dar a bênção. A mãe de Jacó, né, a Rebeca, vai lá, dá um tombo no Esaú. Ela escuta, faz o cozido lá, acho que é cordeiro lá, eu me esqueci o que é, deve ser cordeiro, é novilho, uma coisa assim. E aí, Esaú, enquanto vai caçar, a mãe faz. Ela devia ser muito boa de cozinha, né? Ou então a caça do Esaú deve ter demorado pacas, né?
porque deu tempo aí de fazer um assado aí pro bendito do Isaac. Enfim, vai lá Jacó, a mãe ainda coloca uma pele lá de ovelha, né, porque Esaú é peludo, e aí coloca uma pele lá de cordeiro lá para ficar peludo também. Eu te contar, né, tem pessoas e pessoas na Bíblia, né, a Bíblia não nos esconde a fraqueza humana dela, né, mas vamos lá. E aí Jacó consegue a bênção, e aí Esaú fica furioso, né, quando ele descobre, ameaça Jacó, e Jacó foge. Vai para lá num parente dele lá chamado Labão. Lá ele fica muito tempo, se eu não estou enganado, ele vai ficar 21 ou 22 anos a serviço de Labão. Por quê? Porque Labão, do mesmo jeito que Jacó deu tombo por causa da mãe, né? A culpada é a mãe dele, né? A Rebeca. Por causa do tombo que a mãe de Jacó deu um tombo lá no Esaú, aí o Labão deu um tombo também no Jacó. Que aí o Jacó se apaixonou por uma filha lá do bendito do Labão. Quis se casar com ela, mas aí Labão falou, não, você trabalha 7 anos comigo, depois te dou minha filha. Foi lá, deu a outra filha no lugar da filha que o Jacó queria. Aí tá bom, mais 7 anos lá para pegar, para se casar com a outra. Aí depois consegue se casar com a outra. Aí antes de ir embora, ele decide pegar toda a família dele e ir embora. Já Labão fala, não, trabalha mais 7 anos para mim aqui. Irmãos, foi dando tombo atrás de tombo em cima do Jacó, né? Nós podemos juntar isso como consequência? Eu não juntaria, né? Aquilo que a gente planta, a gente acaba colhendo, né? Não tem, isso é a lei do retorno, não tem muita escapatória. Mas enfim, depois disso, né? Depois de mais de 20 anos ali a serviço de Labão, sendo enganado por Labão, Jacó toma uma decisão que ele precisa ir lá e se consertar lá o relacionamento lá dele com Esaú. E antes disso, lá em Gênesis, no capítulo 32, ele manda a esposa dele na frente, junto com os filhos, e ele fica ali num lugar que mais tarde vai se chamar Fanuel, e ali ele fica uma madrugada inteira rezando. E aí nós sabemos lá do que acontece. Ele luta com um anjo, né? Ele briga uma noite inteira lá com... Eu imagino, irmãos, como é que é esse negócio de brigar com um anjo, né? Rapaz, é um negócio de doido. E aí diz que o anjo acertou uma faca, né, na coxa do bendito do Jacó, e ele não arredou o pé, não te solta enquanto você não me der a bênção. Aqui a primeira lição, irmãos, criou Jacó, mas depois disso, né, o anjo não fala o nome dele, mas ele pede o nome de Jacó. Qual é o teu nome? Antes de ele ir embora. Ah, irmãos, Jacó, enquanto você não me der a bênção, eu não te solto. Aí foi lá, deu a bênção de Deus, aí perguntou, qual que é o teu nome? Meu nome é Jacó. Então a partir de hoje, você se chamará Israel, porque você lutou com Deus. Criou Jacó, formou Israel, na luta pela graça de Deus. Por mais que as pessoas tenham te dado tombo, que você se sinta uma pessoa de menos valia, que você não vale nada para ninguém, que você não tem valor para ninguém, você errou demais e as pessoas só olham para os seus erros. Deus também olhou para Jacó, não para os erros, que afinal de contas nem tinha sido o Jacó que tinha sido errado. Ele errou de tabela, errou como se fosse um laranja, errou por causa dos outros, por causa da mãe. E depois acabou sendo escravo por mais de 20 anos de um homem que foi enganando ele. Ainda que as pessoas tenham enganado você e manchado a imagem de Deus, tornado você uma pessoa amarga, dura, impiedosa, Deus te olha, Deus te criou e te formou. Ele te criou por amor, mas te formou também por amor. Ah, Lúcio, mas a gente só vai para Deus na dor ou no amor. Tudo em Deus é amor. A dor que Ele nos permite passar nessa vida para nos reeducar na graça é ato de amor dele para conosco.
Deus precisa convencer o teu coração hoje que, apesar dos seus erros, você não é uma aberração para Deus. A partir de hoje, tome uma decisão de reconciliar-se com o seu passado. Se o teu passado mancha tanto a tua autoimagem lá atrás, fazendo com que você se enxergue, ou eu me enxergo, com que nós nos enxerguemos com um sentimento de menos-valia, de menosprezo a nós mesmos, Deus não te despreza. Deus, ele te olha de um jeito único, de um jeito que somente Ele é capaz de te olhar, de uma forma que somente Ele é capaz de fazer, e te levanta do nada, te forma ali. A dor para nós pode ser algo que vai nos arrancando pedaços aos poucos, mas Deus vai reconstruindo e restaurando cada pedaço seu. Por quê? Porque Ele nos enxerga a partir daquilo que nós somos, obras-primas da criação dEle. Isso Deus jamais vai deixar perdido no tempo e no espaço. Mas vamos lá. As correntezas das águas da vida não nos afogarão. É interessante, né? Porque Isaías, Deus através de Isaías vai falando que das águas que não vão nos afogar e do fogo que não vai nos queimar. Eu gosto muito dessa passagem, irmãos, porque ela faz uma afirmação. Jesus vai dizer assim para nós andarmos sobre as águas, né? E por diversas vezes nós vimos padres em suas homilias, pregadores em suas pregações, pessoas em suas meditações, dizendo que o mar é a igreja e a água é a vida. Se o mar é a vida, então as águas aqui da vida não vão nos afogar. Na medida em que eu reconheço Deus como meu Senhor, as águas da vida não podem me afogar. Lúcia, é porque você não conhece minha vida, como eu sou sofrido. Eu posso não conhecer sua vida, mas eu sei o quanto Deus te ama, a ponto de não deixar que a sua vida te afogue, a ponto de não deixar que as coisas que acontecem ao seu redor não possam vir a te afogar. Principalmente quando você tem consciência, eu estou longe de Deus, eu sei o quanto eu estou ofendendo a Deus, e Deus conhece teu coração. Deus sabe quem você é. Deus sabe do que você está passando, mas eu preciso começar a enxergá-lo. Esse é o ponto. Eu preciso enxergá-lo. Não basta para mim somente saber dele. Eu tenho que enxergá-lo, ter consciência que ele está ali. E aí o mar da vida jamais vai te afogar. Vão acontecer diversas ondas que se levantarão no mar da vida, mas jamais elas poderão te afogar, porque Deus está com você. O fogo da prova não vai nos queimar, já que o homem é provado no cadinho da humilhação, né? E a comparação do livro do Eclesiástico no capítulo 2, porque o fogo, o ouro e a prata são provados no fogo para a purificação, e o homem no cadinho da humilhação. Ou seja, se ele falou do fogo no ouro e na prata, então também existe um fogo que nos humilha e nos purifica. Correto? A lógica da leitura é essa. Porque se ele está citando o fogo como purificador de metais preciosos, do mesmo jeito nós somos mais preciosos aos olhos dele. Ele vai falar aqui na leitura, porque tu és precioso aos meus olhos. Então, se os metais ali são purificados no fogo, também a humilhação que se nos dará, né, na medida em que eu entro para o serviço de Deus, ou que eu começo a caminhar com Deus, ou que eu começo a reconhecer Deus como meu único e verdadeiro Senhor, então a partir daí existe um fogo misterioso de prova que começa a me provar, e Deus então vai me aprovar diante do fogo. Por isso que ele diz, por isso que a prova é permissão de Deus, a tentação é demoníaca e a tribulação são as escolhas que nós fazemos erradas, fora de Deus. Então, as tribulações, frutos das escolhas erradas que nós fazemos, humano. Tentação é o diabo que quer nos afastar da presença de Deus, que ele fica entre eu e Deus, quer me privar da presença de Deus.
demoníaco. Então existe a prova que é divina, que é um fogo que queima, mas que Deus não me permite queimar. Lúcio, por que então que Deus permite a prova chegar? Porque Ele quer nos aprovar. Lúcio, mas eu não sou capaz de nada, mas eu não sou capaz. Olha a imagem que muitos têm de si próprios. Como que eu vou fazer isso sendo que eu não sou capaz? Eu não dou conta, e eu não sei o quê. E começa aquele vitimismo medonho. É a ferida se manifestando e sangrando da sua autoimagem machucada. O fogo da prova não te queimará, é promessa de Deus. Se passares pelo fogo da prova, ele não te queimará. Por quê? Porque a prova é uma permissão de Deus, não para que você saia queimado, mas que você saia fortificado, purificado, melhor para Deus e para as pessoas. Não do que, mas para as pessoas. Se eu estivesse no meio de uma galera, eu dizia, diga para a pessoa que está do seu lado, levante-se o olho, levante a cabeça, porque Deus te enxerga, né? Irmãos, o versículo 7, o versículo 7 vai trazer uma realidade assim que para mim é fascinante. Todos os que levam o meu nome, ou seja, que eu sou pertença de Deus, e mais semelhança dele, logo os que eu criei para a minha glória. Eu fui criado para a glória de Deus. Eu não fui criado para as glórias deste mundo. Eu fui criado para a glória de Deus. Você foi criado para a glória de Deus. Você foi criada para a glória de Deus. Você não foi criada para a glória deste mundo, para o sucesso deste mundo. Por mais que você tenha buscado até de forma honesta o sucesso nesse mundo, não, você não foi criado para isso, meu querido e minha querida. Presta atenção. Muitas vezes o seu sucesso aqui neste mundo tem te custado caro. O sucesso que você tem buscado nessa vida, custando o que tem te custado, muitas vezes tem te tirado o sossego, tem te tirado a paz. Você tem perdido amizades por causa desse bendito ou desse maldito sucesso que você tem buscado aqui. São as glórias deste mundo, mas você e eu não fomos criados para o sucesso e para as glórias deste mundo. Nós fomos criados para a glória de Deus. Você foi criado para a glória de Deus. A criação de Deus é para a glória dele. Não porque Deus quer ser a estrela adorada, não, porque ele é Deus e deseja a minha e a sua felicidade mais do que nós desejamos juntos. O que eu desejo de felicidade para mim, para minha pessoa, Deus deseja muito, mas infinitamente mais. Aquilo que você deseja por felicidade para a sua vida, Deus deseja infinitamente mais. Ah, não, porque eu não fui criado para ser feliz. Foi sim. Ah, mas é que eu tenho que sofrer mesmo. Tem não. Ele já carregou todos os nossos sofrimentos na cruz do Calvário em seu Filho Jesus. Lúcia está fazendo uma promoção do não sofrimento? Não. Já não falei da prova? A prova vem, Deus me aprova. Eu supero a prova, não vou me queimar, eu tenho que confiar que não vai me queimar. Eu não posso ficar menosprezando a minha capacidade de passar pela prova, porque Deus me criou capaz de passar por isso. Deus não pode nos dar uma cruz, vai dizer São Paulo, maior que nós possamos carregar. Deus não te dá nada acima de suas capacidades. Ele te capacita de forma extraordinária para coisas maiores, mas acima das suas capacidades, Ele jamais te dará um sofrimento ou uma prova. Ele sempre te permitirá uma prova que você possa passar. Muitas vezes você vai ter que dizer, eu e você temos de dizer não. Outras vezes a gente tem que dizer sim. Outras vezes a gente tem que engolir sapo. A gente tem que recuar para tomar impulso e continuar a caminhada com mais força e mais rapidez. Mas Deus não quer o nosso insucesso, Ele quer a nossa felicidade. E eu preciso dizer que as glórias que você talvez tenha buscado, os elogios que você tenha buscado e não tenha alcançado, os reconhecimentos que talvez você tenha buscado nas pessoas que você muito ama,
mas que não te reconhecem como tal, e isso vai manchando a sua imagem, você vai se sentindo uma pessoa menosprezada, colocada de lado, sozinha no meio da multidão. Fui criado para a solidão, fui criado para ficar isolado. Eu sou um bicho, eu preciso ficar isolado de todo mundo, de todos. Você e eu fomos criados para a glória de Deus. Isaías 43:7, fomos criados para a glória de Deus. Jamais se esqueça disso, fomos criados para a glória de Deus. E isso precisa ser regra para nós. Agora veja bem, irmãos, como Deus nos enxerga. Você tem uma autoimagem de si mesmo? Tenho, Antônio Lúcio. Olha, eu sou ruim, eu sou a pessoa, olha, só Deus na minha causa. Ainda bem, né? Que é só Deus na sua causa. Mas espera aí, tá bom, tá. Mas como Deus te enxerga? Será que você e eu somos maiores que Deus? Eu não. Moab, não. Jamais, irmãos. Eu sou uma molécula diante de Deus, mas que diante dele eu tenho o meu valor. Ele me valoriza. Ele me enxerga. De que jeito, Antônio Lúcio? Errantes na vida, mas antes disso, amados por Ele. Por mais errantes como Jacó, Ele nos ama. Nós erramos, Ele não ama o nosso erro, Ele ama aquele que erra. Errantes nessa vida, mas amados por esse Deus. Talvez a sua imagem, a imagem que eu e você temos de nós mesmos, é que eu sou a pior pessoa do mundo. Eu só erro, eu só tenho erro em mim. Se eu colocar aqui os defeitos, nossa, não dá um caderno de defeitos. Tá bom, mas ainda que você tenha defeitos, Deus nos ama. Ainda que eu tenha defeitos, Deus me ama. Ainda que nós sejamos errantes, Deus é apaixonado por nós. Isso nos dá um atestado de poder pecar à vontade? Não. Pelo contrário, o amor que Deus tem por nós tem que alimentar a nossa não queda. Lembre-se do que São Paulo dizia: quem está em pé, cuida para não cair. É sinal que Deus não quer a queda. Ele sabe que é possível a queda, mas Ele não quer a queda. Ele não quer a nossa queda. Pelo contrário, Ele quer que nós permaneçamos erguidos na graça dele, como uma casa construída na rocha. Como Deus nos enxerga? Pecadores, mas com a salvação à disposição. Ah, mas eu sou um pecador miserável, Antônio Lúcio. Será que Deus me perdoa? Olha que imagem que tem de si próprio. Ora. Mas foi exatamente por sua causa e por minha causa, porque somos pecadores, que Jesus veio e morreu por nós. Ora, por causa desse amor de Deus por mim e por você, que Deus deu seu único Filho para que todo aquele que nele cresça não pereça, mas alcance a vida eterna. Porque Deus de tal forma amou tanto o mundo que enviou o seu Filho para morrer por mim e por você. E através das suas chagas nós fomos curados. Poxa! O seu pecado não pode jamais ser maior do que Deus. Antônio Lúcio, mas como Deus me enxerga? Criaturas, mas a obra-prima nas mãos dele. Você pode se considerar talvez uma criatura, mas será que eu tenho perdão diante de Deus? Tem. É claro, precisa ter arrependimento. Sem arrependimento, Deus não tem matéria-prima para trabalhar o perdão aí dentro. Porque não tem arrependimento. Como é que Ele vai manifestar a misericórdia dele aí? Como é que Ele vai construir a misericórdia dele dentro da gente, se nós não temos arrependimento, que é a matéria-prima da misericórdia? Não tem como. Ainda que nós sejamos criaturas, essas criaturas são a obra-prima das mãos de Deus. A criatura de Deus, a única criação de Deus, aonde Deus tece dentro do ventre da mãe. Salmo 138. Senhor, tu me teceste no ventre materno. Imagina Deus nos tecendo a partir de um óvulo e de um espermatozoide. E ali Deus vai tecendo, e acontece então o milagre da vida dentro do útero da mulher.
Nós somos a obra-prima das mãos de Deus. Como Deus nos enxerga, Antônio Lúcio? Eu não me considero assim, eu não me enxergo assim. Tá bom. Desprezados pelas pessoas, mas apreciados por Deus. Deus diz aqui em Isaías 43, eu te aprecio. Sabe o que é apreciar, irmãos? É ver a preciosidade das pessoas. Ter apreço por aquilo que está se enxergando. Que coisa linda! Que coisa linda! As pessoas podem até nos desprezar, irmãos, e tem muitas pessoas que falam assim, eu sou um nada mesmo, eu sou um zero à esquerda, eu não prezo, eu não sirvo para ninguém, eu não sirvo para ser amigo de ninguém, eu não sirvo para ter relacionamento com ninguém, porque eu sou um zero à esquerda, eu sou um nada. Você não é um nada. As pessoas podem te desprezar, mas Deus te aprecia. Deus te aprecia, tu és precioso aos olhos de Deus. Eu te aprecio e te amo, versículo 4, porque te aprecio e te amo. Isaías 43, 4. Eu te aprecio e te amo. Poxa! As pessoas podem desprezar você, mas Deus te aprecia. Deus para no tempo para te olhar. Deus para num dado momento da vida. Se for agora, louvado seja Deus, Ele está te olhando. Deus não tirou os olhos de você, Ele te aprecia. Principalmente quando você luta para não cair, quando você luta para estar na presença dEle, quando você luta para fazer aquilo que é certo, para permanecer naquilo que é certo, para não cair no erro e não incorrer no erro. Deus ali te aprecia. Eu me lembro de uma história que um dia um pregador contou de Santo Antão, né? Eu nunca tive a graça de pegar os escritos acerca disso, mas diz que certa vez Santo Antão, o demônio se personificou num urso, né? O demônio se manifestou através de um urso e matou ali, lutando, Santo Antão lutando com o urso, ele acabou morrendo. E quando chega na presença de Jesus, né, ele fala, ô Senhor, por que o Senhor não me ajudou, né, a combater o demônio, né, que estava ali na pessoa do urso? Porque eu gosto de te ver lutar, disse Jesus para Santo Antão, porque eu gosto de te ver lutar. Agora volta lá e vença o demônio. Então, olha que bonito. Olha que coisa linda. Eu particularmente não peguei o escrito para ler isso, irmão, mas eu gostaria muito de um dia ter acesso a essa leitura. As pessoas podem nos desprezar, irmãos, mas Deus nos aprecia. E quando a gente mostra força de vontade, ou melhor, que a gente se esforça para ser melhor para Deus, por amor a Deus, irmãos, Deus nos aprecia, Ele para nos apreciar. As pessoas nos desprezam, mas Deus nos aprecia. Não ligue por desprezo das pessoas. Jesus também foi desprezado. A sua cura na imagem, na sua autoimagem, pelo desprezo das pessoas, está em Jesus, que também foi desprezado, mas que te olha e te aprecia. Agora veja, as pessoas, como Deus me enxerga? Excluído, de forma excluída pelas pessoas, mas minha pertença é dele. Como é que ele diz aqui? Quer ver? Qual que é aqui o versículo? Aqui o versículo 1. Não temos, pois eu te redimi, pois eu te chamei pelo teu nome, tu és meu. Nós somos propriedades de Deus, irmãos. Podemos ser excluídos pelas pessoas, pelos ambientes, mas Deus não te exclui. Ele te aprecia e te ama, e você faz parte da pertença, você pertence a Ele. A partir do momento que nós temos esse sentimento de pertença, a gente já não se sente mais só. A exclusão das pessoas se tornam trampolins para a graça de Deus, para a presença de Deus. Então, se você se sente excluída pelas pessoas, calma. Você pertence a Deus. Deus não te exclui. Deus não exclui você, não exclui a mim, não exclui a ninguém. A exclusão ficou por conta do ser humano, da limitação do ser humano, mas Deus não exclui ninguém.
Deus te acolhe da forma como você está hoje, talvez sujo, talvez como aquele filho pródigo, aquele menino mais novo que sai em Lucas 15, vai chapurdar no meio dos porcos lá, chega fedido diante do pai, mas o pai, Deus não exclui, mesmo fedido, abraça o filho, beija o filho, devolve a dignidade para o filho estava sem dignidade, estava no meio dos porcos por causa da exclusão das pessoas, enquanto ele tinha muito dinheiro, né, da herança, ele foi gastando, e quando tinha dinheiro ele tinha vários amigos, eu diria aproveitadores. As pessoas talvez tenham se aproveitado de você, isso tenha manchado a sua autoimagem, e hoje você só se enxerga como um objeto das pessoas. Quando as pessoas te usam, depois de te usarem, exclui você. Deus hoje quer te curar dessa falsa imagem que você criou de si mesma ou de si mesmo, se colocando como um objeto nas mãos das pessoas. Você não é um objeto. Você é um fruto do amor de Deus, que Deus fez questão de tecer dentro do ventre de sua mãe. Você não é excluído por Deus. Pelo contrário, Deus tem te buscado faz tempo. Desculpa te dizer, Deus tem te buscado, e você sabe até disso, que Deus tem te buscado, mas que você tem se escondido, como Adão havia se escondido de Deus atrás da moita. Talvez você esteja se escondendo de Deus atrás da moita do seu orgulho, das suas machucaduras, do desprezo das pessoas, da exclusão que as pessoas têm feito, até mesmo seus pais, infelizmente, excluindo você. Deus não te excluiu, Ele é teu Pai. Como Deus me enxerga, Antônio Lúcio? Como objetos sem valor para as pessoas, mas valioso para Deus. Ah, Lúcio, mas eu não tenho valor na minha casa. Minha mãe prefere meus irmãos a mim. Meu pai prefere o meu irmão caçula ou a minha irmã mais velha, mas não prefere a mim. Mas Deus não. Com Deus não é assim. As pessoas podem até desprezar você é um nada. Mais uma vez, né, aquele objeto sem valor, que só serve como objeto mesmo na mão das pessoas, onde as pessoas se utilizam daquilo que você tem de melhor e deixam o seu pior na sua conta. Não é assim? Você é valioso para Deus. Qual é o meu valor diante de Deus então, Antônio Lúcio? Seu valor diante de Deus é até a última gota de sangue de um Deus que se fez homem sem deixar de ser Deus. Deus quis assumir a roupagem humana para morrer de amor por mim e por você. Deus quis sentir a dor de estar na pele do ser humano por amar a mim e a você. O amor que Deus tem por você chegou à aniquilação de um Deus que se fez homem sem deixar de ser Deus. Olha que valor que você tem. O seu valor não tem preço. Você não é Mastercard, mas a sua vida não tem preço para Deus. E se Ele pudesse, Deus faria tudo de novo. É que o ato redentor de Jesus foi o único ato, foi o único e verdadeiro sacrifício de Deus. Não há outro que é atualizado em todos os altares da Santa Missa. Não há outro sacrifício. O sacrifício de Deus foi um sacrifício de amor pelo valor que você tem para Deus. O valor que eu tenho para Deus valeu um Deus crucificado numa cruz por mim. O valor que Deus me dá valeu mais de 5.000 feridas no corpo santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele sangue que escorreu nas ruas de Jerusalém ao carregar a sua cruz do quintal ali do pretório de Pilatos até o Gólgota, foi permeado com as gotas de sangue que jorravam das feridas de Jesus. Por quê? Porque Deus se feriu por amor a mim e a você. Ah, meu Deus do céu, se você soubesse o valor que você tem para Deus, você não ficaria mendigando amor para as pessoas que só te dão migalhas de amor. Por isso que a sua autoimagem se reduziu a um objeto. Você não é um objeto. Ainda que você tenha a infância espiritual de Santa Teresinha,
que te conforma como um objeto que confia estritamente na pertença a Deus. Ainda que você se considere assim, ainda que as pessoas tenham te feito pensar em menos-valia, que você é somente um joguete nas mãos dessas pessoas, para Deus você tem um valor. Um valor incomensurável, um valor que valeu a crucificação de um Deus. Por mim e por sua causa. Ai, Senhor. Irmão, se eu me emocionar, vocês me perdoem, tá bom? Eu tô aqui segurando aqui, porque é muito belo você olhar por esse lado, a declaração do profeta Isaías, né? Isaías 43. Mas como Deus me enxerga, Antônio Lúcio? Como Deus nos enxerga? Odiados por muitos, mas amados por Deus. Porque eu te aprecio e eu te amo. Não é eu te odeio. Mas mesmo sendo pecador que eu sou, sim. Mesmo as pessoas me odiando, sim. Mesmo aquele fulano, beltrano e ciclano que me odeia, sim. Mesmo assim, Deus te ama. Deus ama desde a pessoa mais santificada na face dessa terra até o pior pecador da face dessa terra. Deus ama. Porque a essência e a natureza de Deus é amor. E no amor existe justiça. E ao mesmo tempo que existe justiça, quando ele encontra a incapacidade humana de ir além das suas capacidades, ele chega com a misericórdia para nos alimentar, levantar e fazer de nós pessoas novas. Pessoas que através da misericórdia não encontram uma muleta para pedir de desculpas para que a gente permaneça no erro. Mas ele nos dá a sua segurança para nunca mais a queda acontecer na nossa vida. Ah, se você soubesse o quanto o amor de Deus é grande por você. Ah, se eu e você soubéssemos o quanto o amor de Deus é capaz de fazer em nossa vida, nós não procuraríamos migalhas nas pessoas. Por quê? Porque Deus tem tudo na medida certa quando nós o buscamos. Tudo na medida certa. Antônio Lúcio, é fácil para você dizer isso? Não. Não é. Mas veja como Deus nos enxerga, Antônio Lúcio. Rejeitados por muitos, mas Deus troca reinos por nós. Enquanto sua mãe talvez te rejeite, e veja, sua mãe muitas vezes não é nem culpada, é o jeito dela. Ainda que ela tenha suas preferências e nós sabemos que isso é errado. Tem que tratar todos por igual. Cada qual em sua especificidade, na sua maneira de ser, mas todos têm que ter o mesmo tratamento, a mesma educação, o mesmo critério de conduta. Ainda que os seus pais tenham te rejeitado, inclusive no útero materno. Quantos não sofrem com esse trauma de rejeição no útero materno? Quantos não sofrem com rejeição de professores, de patrões? E aí isso vai manchando a nossa autoimagem. E isso, a partir dessa ferida da nossa imagem, a partir dessa mancha na autoimagem, nós vamos começando a também a rejeitar as pessoas. Começamos a fazer um Big Brother tamanho família para a nossa vida. Onde nós vamos eliminando as pessoas. Nós vamos rejeitando, eliminando as pessoas na nossa vida. A gente não procura o conserto e a reconciliação. Nós procuramos a eliminação, que é mais fácil e menos trabalhoso. Como é que vai ser depois na eternidade, quando chegar diante de Deus e a gente perceber que a gente fez o mesmo papel do diabo? Porque o diabo ele vai retirando tudo de nós e depois nos rejeita. Não foi assim com o filho pródigo? Ele foi parar no porco, chafurdando com o porco. E o porco, o judeu não pode ter nem contato com o porco, com a carne do porco. E aí, aquele menino, lá no meio do porco, volta, arrependido. O pai não rejeitou. As pessoas que usufruíram dos bens da herança, rejeitaram ele. Deus não. O pai não rejeitou. O pai o encheu de beijos, correu ao encontro dele, encheu ele de beijos, abraçou, fedido, completamente com a roupa totalmente esbagaçada. Fedido porque estava no meio de porco. Mas o pai não o rejeitou. Deus não te rejeita, ainda que você tenha chafurdado no meio dos porcos. Deus não te rejeita.
Ainda que você tenha rejeitado diversas vezes a Jesus, Deus não te rejeita. Ainda que você tenha rejeitado diversas vezes a vida da graça, Deus não te rejeita. Deus não te rejeita. Antônio Lúcio, como Deus me enxerga? Isolados pelas pessoas, mas Deus nos faz companhia. O que ele diz? Não temas, pois estou contigo. Isaías 43:5. Não temas, pois eu estou contigo. As pessoas nos colocam em isolamento. O vírus nos coloca em isolamento. Mas Deus está sempre com a nossa companhia. Está sempre nos fazendo companhia. E aí, irmãos, que eu vejo, o que nós pregávamos antes desse maldito tempo pandêmico que nós estamos vivendo? Nós não pregávamos a confiança plena em Deus? Que Deus estava sempre conosco? O que aconteceu que as pessoas agora estão se matando, caindo em depressão, síndrome do pânico? O que aconteceu com a fé? Me explica, porque a minha cabeça deve ter enlouquecido. Ou eu devo ter virado um pregador tresloucado, que não entende mais nada. Então o que nós vivíamos antes desse tempo pandêmico era o que? Era uma miragem? E quando nós nos deparamos com a realidade de que dentro das nossas casas a gente precisava ter a mesma fé, a mesma conduta que nós pregávamos antes desse tempo pandêmico, aquilo era uma miragem então? Cadê a maturidade? Aonde está aquele peito estufado de antes que proclamava uma fé incondicional para com Deus, agora pensando até em suicídio? Desculpa, a sua autoimagem precisa ser curada. O isolamento feriu a sua autoimagem, como se você fosse uma pessoa que não prestasse para nada, e aí tem que ficar isolado dentro de sua casa. Não é assim. Eu estou contigo. Mateus 28:20. Estarei convosco até o fim dos tempos. Não existe uma última chance com Deus. Existe uma outra chance sempre com Deus, na medida em que eu aceito esta chance. Me permita dizer, irmãos, principalmente a você que sente aí os efeitos de uma depressão por causa do isolamento. Deus nunca te deixou. Talvez você tenha ignorado a presença de Deus aí do teu lado, criando uma necessidade de gente. Por quê? Porque nós somos seres sociais. Deus não nos criou para individualismo. Deus nos criou indivíduos individuais, mas sociais. Sociais. Cada qual respeitando a individualidade do outro, mas o mesmo Deus para todos. Por mais que você se sinta isolado, Deus está com você. Eu quero te dar uma palavra de cura a essa solidão que você tem sentido. A tua companhia nos momentos de solidão foi Deus. Por isso que no lugar onde você só enxerga uma pegada, como naquele poema Pegadas de Areia, por isso você só via uma pegada. Você achou que Deus havia te esquecido, que até Deus havia te abandonado, e Deus não te abandonou. Ele te carregou no colo quando você menos o enxergava. Ele foi desprezado, mas Ele não te desprezou. Ele foi deixado de lado, mas Ele não te deixou de lado isolado. Ele estava com você. Mas Antônio Lúcio ainda não me convenceu. Como Deus me enxerga? Apelidados pelas pessoas, mas chamados pelo nome por Deus. As pessoas te colocaram um apelido, te ridicularizaram, deixaram a sua autoimagem condicionada aos apelidos que lhe deram, aos defeitos muitas vezes que foram aí frisados nesses apelidos, uma ridicularização talvez da sua pessoa em qualquer âmbito. Quer por causa da sua personalidade, quer por causa do seu jeito físico. As pessoas te ridicularizaram, pois Deus te chama pelo seu nome, para curar toda a ridicularização que as pessoas fizeram de você, colocando apelidos, acentuando muitas vezes deficiências de caráter seu, ou talvez até mesmo deficiências patológicas, que você não foi culpado. E mesmo que tenha provocado alguma coisa nessa deficiência patológica, ainda assim Deus te chama pelo seu nome.
e não pela deficiência patológica. Deus te reconhece pelo seu nome. O seu nome está cravado na palma da mão dele. Não é um apelido seu que está cravado na mão dele. É um nome, o seu nome. O nome de batismo. Ainda que você não se aceite da forma como você é. Ainda que você brigue com o espelho. Brigue com a sua própria natureza. Ainda que você brigue, esperneie, querendo combater contra aquilo que realmente Deus criou em você. Ainda assim, Deus te conhece pelo seu nome. Você é dele. O seu nome está cravado, tatuado nas mãos dele. Não está tatuado uma abelha na sua mão, está tatuado o seu nome na mão de Deus. O seu nome é precioso para Deus. A sua pessoa, através do seu nome, é precioso para Deus. E é por isso que Deus faz questão de olhar para o seu nome, te chamar pelo seu nome. Ainda que você tenha abandonado o chamado de Deus por causa de divergências com outras pessoas, e isso manchou a sua imagem de si mesmo. Eu não presto para ser um pregador, não presto para ser um músico, porque fulano disse isso de mim. Deus não disse isso de você. Quem disse foi um ser humano. Deus colocou um chamado na tua vida para você aceitar, para nunca mais você voltar atrás, e vai fazendo você se aprofundar nesse chamado e navegar em águas mais profundas, mergulhar em águas mais profundas, não da superficialidade, mas da profundidade do amor de Deus por você. Deus jamais deixou que a sua autoimagem fosse um limite para Ele. Pelo contrário, Ele quer hoje fazer morada dentro de você para curar a sua autoimagem. Por isso, Senhor, nessa hora, todo sentimento de menos-valia, de menosprezo, que tem forjado a nossa autoimagem interior, nessa hora, Senhor, vem sarando. Vem tirando esses paradigmas, Senhor, e curando, pelo poder do Teu nome, Jesus, e na força do Teu Espírito Santo, pela bondade e pelo amor do Pai que nos criou. Vem nos tirando, Senhor, as manchas, as feridas da nossa autoimagem. Muitas vezes nós nos olhamos no espelho, Senhor, e acabamos por ver somente defeitos. Não vemos mais qualidades, nos menosprezamos, nos colocamos de lado por nossa própria conta e preferimos muitas vezes colocar a culpa nas pessoas, porque a nossa imagem está manchada e queremos manchar a imagem do outro. O ferido causa feridas. Um coração ferido não se cura sozinho, ele precisa de um Deus que possa alcançar esse coração ferido, fechar as feridas para que sirva de instrumento de cura para outros corações, Senhor. Por isso, vem nessa hora, Jesus, todas as machucaduras que estão abertas dentro dessa autoimagem dessas pessoas, que por causa de motivos externos, de palavras vindas de fora, que acabaram penetrando e fazendo um efeito monstruoso, negativo, completamente arrebatador, destruidor na vida dessas pessoas. Toda a consequência da falta de compreensão, da falta de tato no relacionamento, toda a consequência de um relacionamento talvez doentio, ciumento, cheio de xingamentos, de ofensas, de palavras de baixo calão, que acabaram forjando a autoimagem dessas pessoas, Senhor, que acabaram sendo imagens completamente desfiguradas da tua imagem e semelhança. Vem nessa hora restituindo, restaurando esta autoimagem dessas pessoas, para que deixem de ser pessoas caídas no chão, abatidas, mas que sejam pessoas erguidas, confiantes na capacidade que foi o Senhor quem deu, porque a tua palavra nos diz: tudo posso naquele que me fortalece. Então eu não sou burro, porque não entendo uma matéria. Eu não sou burro ou burra porque eu não consigo lidar com certa disciplina dentro da escola. Não, Senhor, pelo contrário, eu não posso manchar a minha autoimagem. A minha autoimagem traduz a sua imagem e semelhança tua em mim. Então vem me curar nessa hora, Senhor, com esta palavra: tudo posso naquele que me fortalece. Eu não sou um incapacitado, Deus me capacita na medida das minhas necessidades. Vem, Espírito Santo, mais uma vez,
ilumina os pontos escuros da minha imagem e vai restituindo a minha imagem, Senhor, aonde eu mesmo acabei violando a integridade da minha autoimagem, Senhor, com menosprezo, com menos-valia, achando sempre de mim o pior, e na verdade o Senhor sempre enxergou em mim o melhor, sempre procurou acentuar o melhor. As pessoas já fizeram isso comigo, Jesus, mas eu mesmo neguei isso. Eu comecei a fazer o jogo daquele que me machucou, eu comecei a seguir o exemplo das pessoas que me machucaram, que machucaram a minha autoimagem por dentro, Senhor. Nessa hora, vem me sarando, Jesus, vem dando a tua força, o teu remédio, a tua própria presença dentro de mim, Jesus, e vem nos curar. Todo sentimento de auto-rejeição de si mesmo, por causa da rejeição das pessoas, que foi ali ferindo a nossa imagem. Já que eu sou rejeitado, então eu vou rejeitar todo mundo. Eu não sou assim, Senhor. Eu não sou assim. O Senhor me capacitou ao amor ao outro. Não fosse assim, não deixaria, Jesus, o seu único mandamento, que é amar como o Senhor nos amou. Ah, Senhor, derrama o teu bálsamo sobre mim. Derrama o teu bálsamo sobre todas as feridas que estão dentro de mim. As feridas da minha imagem, da minha autoimagem, que por causa da busca do sucesso foi sendo assim massacrada pelas pessoas e por mim mesmo. Vem em meu auxílio nessa hora, Espírito Santo. Vem em meu auxílio, Espírito Santo, e me cura, me sara, me liberta. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Irmãos, eu teria muito a falar, mas seria muito longo. Eu penso que eu não posso dar a comida mastigada na sua boca, mas eu posso te ensinar a mastigar. Ore em cima dessa palavra todos os dias, para que você alcance a cura plena da sua autoimagem. Você não é um zero à esquerda. Você é valioso aos olhos de Deus, é valiosa aos olhos de Deus. Você não pode se tornar um objeto nas mãos dos homens ou das mulheres. Porque você é precioso, você é preciosa aos olhos de Deus. Porque Ele te aprecia e te ama. Que Deus abençoe você, sua noite, seu descanso. Que Deus possa lhe proporcionar aí, até quinta-feira, a graça que você tanto está lhe pedindo para Ele, mas principalmente, vá trabalhando a sua autoimagem. Não se coloque nunca em sentimento de menos-valia. Porque eu não presto, porque eu não sou capaz, eu sou indigno. São sentimentos de menos-valia. Nunca faça isso. É Deus quem tem dignidade, é Deus quem tem o merecimento. O que Ele nos dá são os acréscimos de sua bondade para conosco. E Ele nunca vai deixar de dar o necessário. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus e sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. É o que diz Jesus no Evangelho de São Mateus, no capítulo 7. Nunca se esqueça disso. Que Deus abençoe você. Quinta-feira, a partir das 17h30, estaremos aqui de novo. Em nome de Jesus, não se esqueça, daqui a alguns minutos eu estarei postando o link do canal do YouTube, onde eu vou replicar este vídeo lá. Não se esqueça de se inscrever no canal, caso você não tenha se inscrito. E caso você também não sinta no coração de se inscrever, você não é obrigado a isso, é claro. Mas se você sentir no coração que o canal pode te favorecer e que você pode ajudar esse miserável pregador de alguma forma, se inscreva no canal, dê o seu joinha nos vídeos de lá, neste também, e compartilhe. Se foi bom para você, compartilhe aquilo que é bom. Se confrontou alguma verdade sua, é porque Deus mexeu aí e precisa sanar o que está doente aí dentro. Não foi porque o pregador pegou na sua ferida e quer machucar ainda mais você. Não. Eu não sou capaz de fazer isso. Eu não tenho essa capacidade. Mas é que Deus, médico dos médicos, Jesus, e sua enfermeira, Nossa Senhora,
pela ação do Espírito Santo, alcançou sua ferida e quer cauterizar essa ferida. Quer tirar aí a sujeirinha que tem lá dentro e para curar-nos de forma definitiva e plena. Que Deus abençoe você, sua família, e que a providência de Deus seja abundante sobre a sua vida. Até quinta-feira, às 17h30, se Deus assim nos permitir. Fiquem com Deus.